Hoje as leituras nos propõem aquilo que a gente chama de a vocação de Pedro, de Isaías e de Paulo. E a palavra vocação quer dizer chamado. Deus chama. E esse chamado que Deus faz a essas três pessoas, a esses três homens, está dentro de um cenário que eu considero muito importante. Eu gostaria de partir dele. Jesus está na margem do lago, pregando, as pessoas se comprimem ao entorno de Jesus, a ponto de ele subir para a barca e de lá da barca ensinar a palavra de Deus. Diz o texto que ele ensinava a palavra de Deus. E ao término ele diz para os pescadores que lavavam as redes: avancem e lancem as redes nas águas mais profundas. E aí Pedro dá uma resposta para ele que interessante: Senhor, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos nada. É pesada a frase, né? A gente não conseguiu nada, trabalhamos a noite inteira. Mas em atenção às tuas palavras, vou lançar as redes. E aí acontece aquela pescaria estupenda, a ponto de terem que chamar outra barca e encherem as duas barcas e vir gente para ajudar. As redes se romperam, os barcos quase afundarem. Então tem alguma coisa aqui. Pedro percebeu isso logo e se atirou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A mesma cena, com outros dados, outros elementos, outro ambiente, a gente vê na primeira leitura. Isaías está no templo, e lá no templo ele tem uma visão de Deus. Para o judeu, ver Deus é sinônimo de morte, significa morrer. Então ele fica apavorado, porque a cena é deslumbrante. É um trono, Deus está sentado nesse trono, em volta de Deus os anjos fazem uma belíssima coreografia e cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. É o santo que nós cantamos na missa daqui a pouco. E diante disso, Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. E aí o anjo vem com uma tenaz, um alicate, para pegar a brasa, e toca os lábios com essa brasa, os lábios de Isaías, e purifica os lábios dele. E aí Deus pergunta: quem vamos enviar? E ele responde: eu estou aqui, envia-me. A mesma coisa com Pedro, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você pescador de homens. Não tenha medo. E aí Pedro passa a seguir Jesus. Então, essa vocação se dá então nesse contexto em que há uma manifestação de Deus muito forte no profeta Isaías e no Evangelho. E essa manifestação de Deus que se dá mostra aquilo que é próprio de Deus. E essa demonstração daquilo que é próprio de Deus acaba mostrando também quem é o ser humano. Porque o que os textos apresentam sobre Deus é um transbordamento, um excesso. É isso. O pessoal das ciências da religião e da antropologia chama isso de luminoso. Luminoso tem a ver com essa experiência aterrorizante da manifestação do sagrado, do divino. Aqui Deus mostra essa força, esse poder, esse excesso. Duas barcas que fazem as barcas quase afundarem de tantos peixes. A visão do trono de Deus com aqueles anjos todos cantando, e a fumaça e os gonzos do templo tocando, e aquela apoteose, também o excesso. E diante do excesso, o ser humano, ao contrário, ele
reconhece a sua fragilidade, a sua falta, os seus buracos, né? O seu espaço. O ser humano não é ser completo, é ser em acabamento, como diz o Salmo que nós cantamos: completai em mim a obra começada. Nós somos seres em acabamento, a gente não está pronto ainda, não tem excesso em nós, tem falta. Então essa desproporção, né, entre o que é Deus e o que é o ser humano, né, faz lembrar aqui o Salmo 8, que é, ó Deus, o homem, para que dele tanto vos preocupeis, tanto. E de fato, Deus vem ao nosso encontro. Esse excesso não é um afastamento de Deus, mas ele vem até nós. É o que faz Jesus na margem do lago. Ele entra no barco de Pedro. Ele entrou naquela história, naquele ambiente de trabalho, naquela vida simples e rude desse homem pescador. Ele entrou ali. E ali, na simplicidade da vida, do trabalho, que ninguém dava nada, inclusive tinha muita frustração, muita coisa, né, difícil, porque cansados, trabalharam a noite toda, deviam estar esgotados, estavam lavando as redes. E aí Jesus entrou na vida deles, na história deles, no trabalho deles, e diz: lancem as redes, vão para as águas mais profundas, lancem as redes. Então, vejam que Deus supera esse excesso e Ele vem até nós. Deus não se fecha em si mesmo, e Jesus é a prova disso. Jesus é a prova disso, de que a experiência, né, dessa, a gente diz transcendência, algo que vai além de nós, da nossa experiência natural, humana. Esse algo que vai além vem até nós e nos visita. Diferente da experiência do templo, aonde Deus se manifestou, agora, para nós, Deus se manifesta na pessoa de Jesus. E Paulo vai dizer na segunda leitura: é isso que nós estamos anunciando para vocês. É isso que a gente anuncia para vocês. E faz um querigma, um primeiro anúncio, um anúncio fundamental da fé cristã. Ele morreu conforme as Escrituras. Ele ressuscitou conforme as Escrituras. Ele apareceu aos discípulos e a Pedro conforme as Escrituras. E eu anuncio isso para vocês. Isso que eu recebi. Então Jesus é esse lugar da manifestação de Deus. Agora não é o templo, é Jesus. E quem é Jesus ali diante de Pedro, que entra no barco? É um homem de Nazaré. É isso. Esse é o espanto. É isso que agora deixa a gente deslumbrado. Como é que toda essa glória, toda essa grandeza, tudo isso que a gente ouviu do profeta Isaías, isso agora vai parar numa pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus. E Ele é que manifesta agora essa glória, a glória de Deus. A palavra glória quer dizer esplendor, essa manifestação, etc. Brilho, luz, quer dizer tudo isso. Mas quer dizer também consistência, concretude. Então Deus não é para nós uma ideia abstrata, é uma pessoa concreta que se manifestou para nós na vida de Jesus. Ele é o Filho de Deus. E Ele manifesta isso até hoje. Jesus deixou para nós os seus sinais, os sinais da sua presença, da sua atuação entre nós. Tudo que Ele nos deixou é prolongamento dessa humanidade dele, que viveu há 2000 anos aqui, né, entre nós. É um pão partido que Ele diz: isto é o meu corpo. É um cálice que Ele diz: isto é o meu sangue. Tomem, peguem, comam, peguem, bebam. É na coisa do dia a dia, da refeição, que Deus quer se manifestar. Ele quer entrar no nosso barco. Ele que entrou na nossa história. Ele quer entrar na nossa vida. Ele não tem problema em subir no barco dos trabalhadores. Ele não tem problema em sentar na mesa com os pecadores. Ele não tem problema em abraçar e acolher o leproso. Nem tem problema também com as mulheres, e nem com as mulheres consideradas adúlteras,
Ele acolhe todo mundo, as crianças, todo mundo que é botado para fora por causa de um esquema religioso rígido, fechado. Jesus abraça e acolhe. Jesus assume. Ele veio para isso. Então, ele se coloca na nossa história, na nossa vida. E ele nos tira das situações de fragilidade, de pecado. Ele nos tira das situações que diminuem a vida humana, que aniquilam a vida humana. Ele veio para isso. E nos restaura, nos coloca de pé. Santo Irineu, no século II, falava isso, que a glória de Deus é o homem vivo, ou, se a gente quiser, o homem de pé. O ser humano vivo, pleno, de pé. O estar de pé tem a ver com essa dignidade com a qual nós fomos restaurados. Por isso, na oração eucarística, a gente vai dizer daqui a pouco: e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. É uma oração eucarística do século II, que a gente reza até hoje. Nós fomos tornados dignos de estar na presença de Deus, por causa de Jesus, por causa do batismo. E esse estar na presença de Deus é um verbo latino muito especial, que significa estar de pé. Estar de pé. Essa dignidade de quem foi erguido das humilhações todas pela ressurreição de Jesus. Jesus nos ergueu das nossas humilhações todas e nos restaurou a vida. Então, minha gente, é a partir dessa experiência de Jesus de Nazaré, que manifesta para nós a glória de Deus aqui, né, que a gente então pode, depois disso, isso sim, reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. Por isso que na missa a gente começa, né, fazendo então o nosso ato penitencial. Mas antes de dizer Senhor, tem de piedade, a gente canta, né? O que a gente cantou no ato? Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tem de piedade de nós. Depois o outro, Cristo. Em resgate de muitos, tem de piedade de nós. Vai olhando a outra aí. Vejam que ninguém está falando aqui do pecado do ser humano. Está falando do que Deus faz. Nós confessamos o que Deus faz. E diante do que Deus faz, a gente diz: Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade. Cristo eleison, Cristo tem de piedade. Né? Então tem algo que move, que origina a nossa experiência de Deus. Não é um movimento voluntarista da nossa parte. Não. É algo que nos faz reconhecer esse excesso, essa grandeza, né? E nos coloca de pé, nos ergue, nos torna, então, participantes dessa glória de Deus que manifestou-se em Jesus. E para concluir, Deus, então, diante disso, nos chama. Ele hoje vem entrar dentro do nosso barquinho da Paróquia de Santana. Ele hoje se coloca no barco da sua vida, da sua história, do coração de cada um de vocês. Ele entra aí dentro com a sua palavra. E Ele chama a mim, e chama a você, e chama a todos nós. Ele nos chama. E nos chamando, Ele então nos diz a sua palavra, essa palavra que é uma palavra forte, uma palavra capaz, então, de encher os nossos barcos, de fazer essa experiência nossa, humana, frágil, muitas vezes falida, cansada, esgotada, que nós estamos vivendo uma vida assim que nos esgota, né? Deus nos diz: avance para as águas mais profundas, deixa eu encher o seu barco, escuta, faz o que eu estou pedindo, deixa eu encher o seu barco, né? Então, que cada um de vocês seja hoje esse Pedro que é capaz de dizer: sim, eu vou fazer em atenção às tuas palavras. Pode ser que a gente esteja vivendo coisas assim difíceis na vida, coisas que fazem a gente pensar que a gente não dá conta,
coisas que a gente pensa que não vai dar certo, coisas que a gente pensa que não dá mais, coisas que a gente pensa que a gente não sabe o que fazer. Pode ser que a gente esteja vivendo essa mesma situação do esgotamento de Pedro. Mas ele vem hoje para mim e para vocês dizer: avance, avança, vai para águas mais profundas. E que cada um de nós, em atenção à palavra dele, a gente possa então, acolhendo essa visita dele em nosso barco, em nossa vida, fazer o que ele nos convida a fazer e a segui-lo, a nos tornar aqui, como membros dessa comunidade, seguidores de Jesus. Amém.